Olá, tudo bem? Voltamos aqui. Essa é a nossa primeira aula de uma série do curso de trigonometria para o ensino médio, certo? O objetivo dessa aula é a gente entender a parte de círculo e circunferência, tá bom? Eu sou o professor Francisco e estarei com vocês ministrando essas aulas. Nós temos nesse canal um curso de geometria analítica que começou e agora eu estou começando um de círculo e circunferência, certo? Aula 1. Qual é o objetivo dessa aula? É você reconhecer as diferenças entre círculo e circunferências, identificar os elementos de uma circunferência que também fazem parte do círculo, certo? E para tanto, eu quero que você lembre-se disso. Você tem um compasso aqui, ó, na mãozinha aqui, segurando o compasso. O compasso nada mais é do que uma haste que fica fixa no local, que será o centro, e é uma outra haste móvel, onde você vai girar, e essa haste, com a mesma medida, sempre, vai determinar a circunferência. Daí você já começa a perceber que o item A é uma região fechada, uma superfície fechada, então o item A é um círculo, enquanto que o item B é uma circunferência, ok? Então, olha só, circunferência e círculo. Aqui, essa linha que liga o centro da circunferência a ela mesma, chamada de raio. Circunferência tem raio? Tem. Círculo tem raio? Tem. Todo elemento da circunferência é também elemento do círculo, não esqueça desse detalhe. Circunferência e círculo. Todo segmento que liga um ponto da circunferência ao centro é chamado de raio da circunferência. Todos os raios da circunferência têm a mesma medida de comprimento. Também nós podemos ver que todo diâmetro mede o dobro do raio. O que significa isso? Olha só, voltando aqui, eu tenho um raio que vai do centro a um ponto qualquer da circunferência. Se eu fizer para outra extremidade, ó, chegar até aqui, eu terei um outro raio. Então eu terei duas vezes a medida do raio, ou dois raios. Acontece que quando eu tenho uma linha que liga dois pontos da circunferência, passando pelo centro, o nome dessa linha é diâmetro. Daí eu posso dizer que diâmetro é duas vezes a medida do raio, ou então que diâmetro é o dobro do raio. Todo segmento que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro é chamado de diâmetro da circunferência. Uma outra informação, para ficar bem claro, o centro não é elemento da circunferência. O centro é elemento do círculo, mas não é da circunferência. Não caia em pegadinhas no Enem e nem na sua prova de matemática. O círculo é a região plana limitada por uma circunferência, ou seja, o círculo é a reunião dessa linha laranja aqui, que você está vendo, essa linha marrom, com a parte azul, que é a parte interna. Então, o círculo é a reunião da circunferência com a sua parte interna. Olha só, nessa tela aí que você está vendo agora, nós temos os conceitos matemáticos, as definições matemáticas para círculo e circunferência. Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo chamado centro. A distância que vai do centro a qualquer ponto da circunferência é chamado de raio. E círculo é a reunião da circunferência com a sua parte interna. Olha alguns elementos da circunferência e do círculo. Raio, que é o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Corda, que é o segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. Diâmetro é a corda que passa no centro da circunferência. Olha só aqui nesse caso, nós temos bem interessante. Veja bem, ó. Ele diz que corda é o segmento que une duas extremidades, que diâmetro é a corda que passa pelo centro e raio é o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência.
Estou frisando bem para que você lembre e não venha esquecer. A circunferência, ela tem um comprimento. Esse C aqui é de comprimento. O comprimento da circunferência é 2πr. R é a medida do raio. Π, você sabe, né? Ele tem um valor aproximado de 3,14. E o círculo tem a área. Aqui é a área do círculo, que é π vezes o raio elevado a 2, ou πr2. Agora vamos ver os elementos dessa circunferência de maneira mais simplificada. Corda. Para você entender que você ficou na dúvida sobre corda, não é a sua corda de armar sua rede, se você dorme em rede na varanda, certo? Se você é fazendeiro, não é a corda também de prender o cavalo, tá bom? E o que corda é essa? É o segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Então eu tenho um segmento CD, é uma corda. Tem um segmento AB, uma outra corda. Olha só aqui embaixo na letra B, diâmetro. Diâmetro é qualquer corda que passa onde? No centro da circunferência. Então eu tenho aqui a corda CD, ela é também o diâmetro dessa circunferência. Aqui embaixo eu tenho a corda AB, que é o diâmetro da circunferência. Arco. Na letra C, arco é cada parte que fica dividida na circunferência. Olha só, eu tenho o arco menor aqui, de B até A, ó, o arcozinho menor. E eu tenho o arco maior, vindo por outro lado, de B também até A. Então, o que é arco? Se você quebrar, por exemplo, uma aliança, cada pedaço da aliança que você quebrou será um arco. Então, arco não é isso aqui, olha. Isso aqui é um raio, aqui é outro raio. Essa região interna aqui, você que aí gosta muito de pizza, não é uma fatia de pizza, não é um arco. Arco é apenas esse pedacinho da circunferência, essa linha, certo? E raio, você já sabe, é a distância entre o centro e a própria circunferência. Olha aí a fórmula da área, numa questão para você ficar bem fácil, bem familiarizado, certo? A área é πr2. Π, aproximadamente 3,14. R2 é 4. Por que R2 é 4? Porque o raio é 2 e 2 elevado a 2 dá 4. 3,14 vezes 4 dá 12,56. Então, aqui é a área desse círculo. Deixei aqui para você alguns pontos de resumo da nossa questão. Olha só. Círculo, região plana, limitada por uma circunferência, não esqueça. Circunferência é formada por todos os pontos. Da onde? Todos os pontos de um plano equidistantes de um único ponto chamado centro. E aí nós temos que todo segmento que liga dois pontos, ó, ligar dois pontos da circunferência é chamado de corda. Muito bem. Aí você tem o raio, liga o centro à circunferência. E os segmentos determinados por dois pontos quaisquer da circunferência são cordas. E a corda que passa bem no centro da circunferência é chamada de quê? De diâmetro. Lembrando que o diâmetro vai ser a maior corda de uma circunferência. Os pontos interiores da circunferência não pertencem a ela, mas fazem parte do círculo. Porque círculo é toda a região interna da circunferência mais a circunferência. Os pontos exteriores a um círculo não fazem parte dele e nem da circunferência. O diâmetro, como foi dito, vale o dobro do raio e todos os raios de uma circunferência têm o mesmo comprimento. Aí tem alguns exercícios. Esses exercícios, eles vão ser respondidos para vocês à medida que vocês forem mandando para mim as suas dúvidas. Tentem fazer em casa direitinho. Todos esses exercícios são exercícios simples, certo? Não tem nenhuma grande complexidade. Tentei botar alguma coisa também relacionada ao Enem, para você ver que o Enem ele traz um texto, umas questões, e depois ele faz a pergunta, certo? Que nem essa aí do berimbau. E aí você faz as questões.
Aquilo que você não conseguir, você vai mandar um zap para mim, certo? No final desta aula vai ter aí o meu contato. Você vai mandar lá no privado. Professor Francisco, tio, eu não entendi. Você explicou isso e eu não entendi. Você entra lá no privado e aí eu vou olhar. Ou então você, se não quiser entrar em contato no privado, bota aí o seu comentário dizendo o que você não entendeu, para que eu possa explicar na próxima aula, ok? Olha só, nós temos aí as questões. Então deixei aí bastante questões, bem simples e outras um pouco mais de média complexidade, nenhuma difícil, para que você possa treinar. E lembrando, você tem que recapitular tudo sempre, repetir sempre, para poder gravar no seu cérebro. O Senhor guardará os teus passos agora e para todo sempre. Sempre após a minha aula, deixarei uma mensagem para você, vinda do coração de Jesus, porque Deus diz que tudo aquilo que fizermos, façamos como se fosse para Ele, dando o nosso melhor. Que Deus abençoe você.